Olá, eu sou o evangelista Diógenes e vim trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Hoje iremos fazer um pequeno estudo sobre o Salmo de número 145. É um salmo de Davi, muito bom, muito especial e que tem grandes ensinamentos a nos passar. Ele começa assim, Salmo 145, versículo 1. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Ele começa exaltando, enaltecendo o Deus de Israel, o seu rei, o seu redentor. E ele está louvando e exaltando a Deus, dizendo que para sempre ele irá exaltar, adorar e reverenciar o Senhor nosso Deus. O versículo 2 diz assim: cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Ele está reafirmando o seu louvor e adoração a Deus. Versículo 3. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A sua grandeza é insondável. Neste versículo, o rei Davi ele reconhece que Deus é grandiosíssimo, que as suas obras são insondáveis, que os seus pensamentos são muito grandes, que não dá para nós contarmos, que tudo que Deus faz é esplendoroso, é grandioso. Por isso, ele é digno de todo louvor e adoração, pelos seus feitos maravilhosos. O versículo 4 diz assim: uma geração contará as tuas obras a outra geração, anunciarão as tuas proezas. De século em século, o povo de Deus vem relatando através da palavra do Senhor todas as coisas que Deus tem feito. E não só pela Bíblia, pela sua palavra escrita, mas também pela natureza, pelas descobertas científicas. Cada vez que passa, nós descobrimos mais coisas que Deus fez no campo da ciência, no campo dos estudos, e nós vemos a gloriosa obra que Deus produziu, a sua criação, o universo, todas as coisas. Quanto mais descobrimos sobre a criação de Deus, mais maravilhado o homem fica, porque são grandiosíssimas, são insondáveis, realmente são obras miraculosas, a qual Deus fez desde a época de antes da fundação do mundo. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Por isso ficamos perplexos com a criação de Deus. Diz assim o versículo 5: falarão do glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas tuas obras maravilhosas. Como é bom quando nós meditamos na obra do Senhor, quando nós vemos como é lindo as coisas que Deus faz, a sua vontade, a sua obra, pois ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Quando nós paramos para olhar tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, a sua obra como é perfeita, nós ficamos fortalecidos, porque dentro de nós apresenta uma paz, uma alegria, sabendo que o nosso Deus é grandiosíssimo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador e mantenedor do universo. Tudo está nas mãos do Senhor. Ele tem o controle de nossas vidas. Ele tem o controle do universo. Todas as leis naturais são criadas e feitas por Deus. Por isso o Senhor, o nosso Deus, ele é o dominador de tudo. Por isso temos que regozijar e exultar no Deus da nossa salvação. O versículo 6. Falarão da força dos teus feitos tremendos e proclamarei a tua grandeza. Todas as vezes que nós falamos do que Deus fez, nós estamos testificando, testemunhando das proezas e grandezas do nosso Deus. O versículo 7 diz assim: publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua retidão. Temos que publicar, testemunhar, falar mesmo das coisas de Deus. Nós estamos aqui para louvor e glória do Senhor. Todo o objetivo da criação, do plano de Deus, desde a fundação do mundo, é para que o nome dele fosse exaltado e glorificado. E nós fazemos parte desse plano dele. Por isso devemos exaltar o Senhor. E aí, ele começa a falar sobre atributos de Deus. Agora, no versículo 8, ele diz assim: piedoso e benigno é o Senhor, tardio em irar-se e grande em amor. Olha que Deus maravilhoso.
Ele diz que Deus é piedoso, Ele é misericordioso, é longânimo. O nosso Deus, Ele tem paciência. Ele não quer que nenhuma carne se perca. Então, por mais que nós erramos, falhamos, pecamos, Deus mesmo assim tem compaixão de nós. Mesmo assim, Ele olha para nós com esse olhar de amor, querendo estender as mãos e oferecendo perdão para aqueles que se arrependem e buscam ao Senhor. Diz assim o versículo 9: o Senhor é bom para todos, tem compaixão de todas as suas obras. Olha que interessante. O nosso Deus, Ele é um Deus bondoso e Ele ajuda toda a sua criação. É Deus que alimenta as aves dos céus, os animais terrestres, aquáticos e marítimos. É Ele quem ajuda a todos os homens. Todos nós somos beneficiados pelas bênçãos de Deus. A chuva cai para justos e injustos. A terra produz o fruto para todas as pessoas. Porque as misericórdias de Deus, elas são tremendas, são grandiosíssimas. E Ele ajuda todo mundo. O Senhor, para todos aqueles que se esforçam, que dão o suor do seu trabalho, Ele abençoa. Então, nós temos que entender que o nosso Deus, Ele não é exclusivista, mas Ele ama o mundo de uma forma maravilhosa, a qual Ele quer salvar, quer libertar, transformar, mas Ele ajuda todas as pessoas que buscam refúgio nele. Diz assim o versículo 10: todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, os teus santos te bendirão. Os animais, toda a criação bendiz o nome do Senhor, adora a Deus, e os seus santos, nós, a sua igreja, o seu povo, bendizemos o nome do Senhor na congregação. Diz assim o versículo 11: falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. 12: para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e o glorioso esplendor do teu reino. Ora, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos como Deus libertou o povo de Israel com o braço forte do Egito, como Deus fez com que eles entrassem na terra prometida, como Deus trouxe a nós a salvação através do seu Filho Jesus Cristo, quando lembramos das obras maravilhosas que Deus fez, das guerras que Ele travou e ganhou e venceu para o seu povo, dos livramentos que Ele nos dá, das bênçãos que Ele derrama sobre nós, quantas coisas Deus fez para nossas vidas. Por isso nós temos que recordar, lembrar e agradecê-lo sempre, ser grato a Deus e testemunhar e falar das proezas, das maravilhas do Senhor. Ele diz assim: o teu reino é um reino eterno. Deus jamais vai perder o seu reinado, o seu governo, o seu controle sobre tudo e sobre todos. A Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, porque Deus tem o controle da situação do mundo. Nada acontece sem a permissão, sem que Ele saiba. Deus não pode ser surpreendido por ninguém e por nada. Ele é onisciente, onipresente, onibenevolente. E Deus, Ele atua de uma forma maravilhosa, magnífica em toda a sua criação. Ele tem um plano, um projeto para todos nós. E Ele não perde o seu reinado. Não há nada nem ninguém que possa parar a mão do Senhor. Não há ninguém que possa impedi-lo de concretizar os seus projetos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Por isso nós o exaltamos, o adoramos, porque sabemos que aquilo que Deus colocou em seu coração irá acontecer. Queira nós sim, queira nós não. Porque Deus, Ele é soberano sobre toda a criação e Ele reina, e o seu reinado é eterno. E diz assim, o versículo 14: o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Todos aqueles que estão caídos, que buscam a Deus, buscam refúgio no Senhor, Ele levanta. Aqueles que estão com o coração contrito, quebrantado, Ele é o refúgio. Ele traz consolo, refrigério para a alma. Ele sustenta aqueles que estão vacilantes. E aqueles que caíram, Ele suspende para que fique de pé. Porque Deus é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é benigno. E Ele tem prazer que o homem esteja de pé diante dEle,
para servi-lo, para adorá-lo, para bendizer o seu santo nome, glorificar ao Deus dos céus. Diz assim o versículo 15: os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Sabe o que eu entendo? Todo mundo precisa de Deus, todo mundo depende dele, todo mundo aguarda. O agricultor, ele aguarda as chuvas para que possa dar o fruto à terra. Todos nós trabalhamos e aguardamos o resultado do nosso trabalho. Todos nós temos projetos e planos que dependem de Deus para ser concretizados, porque sem Deus nada podemos fazer. Sem Ele não somos ninguém. A Bíblia diz que a causa de nós não sermos consumidos são as grandes misericórdias do Senhor, pois elas não têm fim. E todos precisam de Deus. Mesmo aqueles que não creem, que não esperam nele, necessitam e aguardam e precisam do auxílio de Deus para sobreviver, para ter êxito em seu caminho. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 16: abres a tua mão e satisfazes os anseios de todos os viventes. Quando nós pedimos a Deus, confiamos segundo a palavra dele e a vontade dele, ele abre a mão, ele nos recompensa. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, ele dá recompensa para todo mundo que busca em espírito e em verdade, que procura o Senhor, que se aproxima de Deus. E diz assim, o 17: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. Aqui nós entendemos que por Deus ser justo, ele só vai fazer o que é justo. Muitas vezes nossos pedidos, muitas vezes o que nós queremos, nós achamos que é o certo, mas não é. Não é justo, não é o correto. E Deus, como ele tem em sua essência a justiça, a retidão, ele só vai fazer o que é bom, o que é reto. E o que aos meus olhos parece ser bom, muitas vezes não é. E Deus sabe, porque ele conhece todas as coisas. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E por ele conhecer e saber o que é bom para mim, ele vai agir com justiça. E muitas vezes a justiça de Deus vai operar de uma forma que nós não entendemos, mas ela é o melhor para nós. A justiça de Deus faz com que o nome dele seja glorificado, que as coisas sigam o curso correto na história. E muitas vezes o homem está desviado, fora do caminho, fora do centro da vontade de Deus. E pela justiça de Deus, ele padece provações, situações, tentações, até lutas, a qual tem a finalidade de trazê-lo novamente para onde Deus o chamou, para onde Deus quer. E isto é a justiça de Deus operando. E também entendemos e sabemos que nós somos pecadores, falhos, somos maus, mas a justiça de Deus opera em nós através do seu Filho Jesus Cristo, porque ele pagou na cruz do Calvário todos os nossos pecados, para que nós possamos ser justificados por Deus, pudéssemos agora viver uma nova vida em Cristo Jesus, sendo nós eleitos, nação do Senhor, povo adquirido por ele, pertencentes à família de Deus. E assim a justiça de Deus, ele se realiza em nossas vidas, através do seu Filho amado, que morreu por nós. Diz assim o versículo 18: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. No versículo anterior, nós falamos que Deus é bom para todo mundo, que o Senhor é bom, ele dá o sol e a chuva para todo mundo. Porém, Deus só está perto de quem o invoca, e de quem o invoca em verdade, com o coração contrito, quebrantado, de quem invoca a Deus com sinceridade de coração, com singeleza de espírito, aquele que realmente precisa, necessita e abre o seu coração, se derrama perante o Senhor. A esses, ele está próximo, ele está perto para ajudar. Olha o que diz o versículo 19: ele realiza o anseio dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. Aquele que busca em sinceridade a Deus, o Senhor vai livrar de todas as tribulações, vai dar vitória, vai abrir portas, vai transformar a maldição em bênção, vai consertar o que está torto, vai chamar a existência o que não existe, porque Deus é maior.
Porque o Senhor, quando Ele está próximo de alguém, a Bíblia diz que os seus olhos ficam atentos a essa pessoa para ajudar. Ele é refúgio. Ele é uma torre forte em dia de angústia. Nós clamamos e Ele nos ouve e nos recompensa, nos livra de todos os nossos temores, nossos medos. Estende a mão, e a destra fiel do Senhor, ela está conosco para nos ajudar o tempo todo. O guarda de Israel não dorme, ele não vacila, não tosqueneja, mas ele está atento para concluir a obra dele. Podemos buscar Deus a qualquer momento, em qualquer horário, que Ele está pronto para nos atender, para nos ouvir e, segundo a sua vontade, conceder o desejo dos nossos corações. Porém, quando a vontade dele conflitar com a nossa, devemos pedir a Ele que faça a vontade do Senhor, pois ela é soberana, a vontade boa, perfeita e agradável. Estando no centro da vontade de Deus, o nosso caminho é de êxito, é de felicidade. Seremos bem-aventurados na face desta terra. E diz assim o versículo 20: o Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Olha que interessante. Ele ressalta aqui que os ímpios, no final de sua vida, por mais que a gente ache que os ímpios estão prosperando, vai chegar um dia de prestação de conta e eles vão perecer. Mas aqueles que amam a Deus vão ser guardados por Ele. Os que amam a Deus, o Senhor os protege. Estão nas palmas do Senhor, na sua mão. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir o agir do Senhor. Por isso, ame a Deus. Amar a Deus não é apenas reverenciá-lo. É muito mais que isso. É cumprir os seus mandamentos, ouvir sua palavra, dar crédito a Ele, se arrepender dos seus maus caminhos, pedir perdão a Ele diariamente, buscá-lo, adorá-lo unicamente, reconhecendo que Ele é Senhor e nós somos servos, que temos que nos submeter à vontade de Deus, devemos nos humilhar debaixo das mãos potentes do Senhor, para que a seu tempo Ele nos exalte. Por isso, confie em Deus, se entregue de corpo, alma e espírito a Ele, todos os seus projetos, seus pensamentos, sentimentos e vontade, toda a sua vida, sem restrição, entrega confiantemente nele, para que Deus possa restabelecer a sua vida, aplanar o seu caminho, tirando as barreiras, os empecilhos. E aí sim tu possas ver, contemplar quão bom é o nosso Deus, como é bom seguir a vontade do Senhor, fazer a obra do Senhor, porque é Ele que se encarrega, é Ele que nos chamou, nos nomeou, nos destinou a fazer algo novo, a viver uma vida nova em Cristo Jesus, seu Filho. E diz assim o versículo 21: a minha boca entoará o louvor do Senhor, toda criatura louve o teu santo nome para todo sempre. Aqui Davi conclui o salmo falando que ele irá sempre louvar a Deus e que todos devem louvar a Deus, porque Deus é merecedor e digno de toda a honra, toda a glória, todo o domínio e poder. Nós somos pó e cinza e Ele é Deus soberano sobre todas as nações, sobre toda a criação. Por isso, louve a Deus, exalte ao Senhor, se entregue a Ele, faça como o rei Davi. Em todos os momentos mais difíceis e alegres, confie no Senhor. Reconheça os feitos, as maravilhas de Deus. Mesmo no pior dia da sua vida, nos dias difíceis, lembre-se do que Deus já fez por você. Lembre-se das maravilhas do Senhor, dos testemunhos que você ouviu. Lembre-se da criação de Deus, como o céu é maravilhoso, como a terra, os animais, são criaturas que Deus fez minuciosamente, em detalhes. Toda a criação demonstra a glória e o esplendor e a grandeza do nosso Deus. Por isso, saiba que este mesmo Deus que criou o universo, pela sua vontade, pelo seu propósito, é o meu e o seu Pai. É quem nos ama e quem nos quer dar uma vida nova através do seu Filho. Então receba o Senhor, receba com carinho a sua palavra,
Agradeça, engrandeça o nome dele, exalte a Deus e deixe ele trabalhar na sua vida, te guiar, e tu verás quão grande é o nosso Deus. Que o Senhor possa te abençoar. Gostaria de te pedir encarecidamente, se você gostou desse vídeo, você possa se inscrever no canal, ative o sininho de notificações, você possa dar um like, compartilhar com seus amigos, vizinhos, parentes, para que Deus possa abençoar mais pessoas e todos possam ouvir a palavra de Deus. E eu te agradeço em nome de Jesus.